Vamos continuar nossa aula sobre ângulos. A gente viu... Cadê? Vimos aqui os ângulos que passam de 360 graus. Que, aliás, a gente viu que quando nós passamos... Cadê aquela página? Assim que, quando nós passamos uma semi-reta, ela determina um ângulo aqui com a parte positiva do eixo X. E nós vimos que todos os demais ângulos com o lado final aqui, lado final semi-reta, eles possuem esse formato aqui, que é o que? Esse ângulo inicial que forma aqui com a parte positiva do eixo X mais 360K. A gente viu que é esse formato. E esse K indica o número de voltas. K negativo indica que eu estou voltando no sentido horário. Isso que a gente viu. Guys, então significa que eu tenho vários ângulos com o mesmo lado final. Compartilhando o mesmo lado final. Esses ângulos que compartilham o mesmo lado final, eles são chamados de ângulos, vou colocar aqui, ângulos coterminais. Então, o que são ângulos coterminais? São ângulos que compartilham o mesmo lado final. Escrevam aí, pausem um vídeo e escrevam. A efeito de exemplo, eu posso citar aqui como dois ângulos, o 60 e 420 graus. São ângulos coterminais. Então a primeira coisa a se atentar é que coterminal é uma relação entre dois ângulos, ou seja, sempre eu tenho que estar falando de dois ângulos para saber se são coterminais ou não. E por que 60 e 420 são ângulos coterminais? Porque observe que 420 graus é 60 mais 320, 60. Ou seja, é 60 graus mais uma volta. Lembrando que 360 graus indica uma volta. 60 graus mais uma volta. Portanto, já que esse ângulo é o mesmo 60 com mais uma volta, significa que eles vão ter o mesmo lado final. Eles vão ser coterminais. Eu vou fazer um desenho para entender melhor essa situação. Eu vou colocar aqui os eixos X e Y. Aí eu vou colocar um ângulo de 60 graus, é mais ou menos aqui, guys, 60 graus. Por que a minha ideia é mais ou menos aqui? Porque daqui até aqui é 90. Então, na minha cabeça, eu divido em três partes iguais: 30, 60, 90. Então, na minha cabeça, eu divido três partes e considero só essa última. Por isso que bem aqui é mais ou menos 60 graus. Então, esse aqui é 60 e esse 420, ele é o que? Ele é 60 mais uma volta. 360 graus representa uma volta. Ou seja, ele é esse, eu vou colocar a posição. Ele é o que? 60 mais uma volta toda. 60 para bem aqui, mais uma volta para aqui. Esse ângulo em vermelho é o ângulo 420 graus. Então, esses dois ângulos são o que? Coterminais. Eu poderia pegar outras voltas para falar de outros ângulos coterminais. Ok? E aí nós vamos para um exemplo. Esse primeiro exemplo é o seguinte: dê a medida do ângulo. Lembrando que nós estamos trabalhando com medidas somente em graus por enquanto. Adiante vamos trabalhar com os radianos. Dê a medida do ângulo. Só um detalhe também. Quando a gente for trabalhar com funções, o padrão é radianos, ok, guys? Mas a gente vai trabalhar com radianos mais para frente. Dê a medida do ângulo representado por cada volta. Aqui no caso, na verdade, aqui está mal escrito esse enunciado.
seria representado pelas voltas abaixo. Seria melhor bem escrito, mas vamos deixar assim por enquanto. Letra A, 5 voltas e meias no sentido horário. Então, que ângulo é esse que tem 5 voltas e meia no sentido horário? 5,5 voltas. Bom, guys, uma volta a gente sabe que é 360. Então, 360 graus. 5,5 voltas, eu vou pegar esse número e vou multiplicar pelo 360. Já que cada volta é 360. E aí a gente multiplica, não sei quanto é que dá isso. A gente consulta aqui a nossa calculadora. Coloca aí o 5,5 vezes 360. Que dá 1980. Então, aqui é igual a 1980. É isso. Vamos ver. É 1980. Ok, guys? Beleza, então. 1980 graus representa 5 voltas e meia no sentido horário. E 3,2 voltas. Deixa eu ilustrar a geometria dessa questão para a gente entender direito. A geometria é a seguinte, guys. Eu tenho aqui os eixos x e y. E aí eu vou começar a medir um grau, um ângulo. Aqui, ó, dando várias voltas no sentido horário. Tem esse detalhe também. Por ser no sentido horário, peço até desculpas, tem que ser negativo. Nosso resultado aqui vai dar negativo. Eu vou colocar aqui o sinal de menos, não só aqui, né? Tem que estar na conta aqui. Eu vou colocar aqui dessa maneira. Poderia ter colocado 5 vezes... menos 5,5 vezes o 360. Então, a situação é a seguinte. Eu começo aqui com um ângulo bem aqui. Começa para eu medir o ângulo. Vou dar a volta. Vem aqui, ó. Uma volta. 2 voltas. 3 voltas. 4 voltas. 5 voltas e 5,5. Então, 5 voltas e meia. Então, vou dar mais meia voltas além dessa quinta. Aí eu venho aqui. Tá meio torto, claro. Termina. Deixa eu fazer aqui, estender. E termina bem aqui em cima. Então, isso aqui nós temos 5 voltas e meias. E perceba que eu fiz as voltas no sentido horário. Ou seja, eu ia parar bem aqui, que é o ângulo 1980 graus. Lembrando, menos 1980 graus. Lembrando que esse ponto aqui indica. Observe que esse ângulo menos 1980 graus, ele é coterminal com o ângulo de 180 graus, porque ele tem o mesmo lado final de 180. Se você lembrar bem, essa parte aqui negativa do eixo X é o mesmo lado final do 180 graus. E agora a gente vai para o 3,2. Antes de a gente fazer a conta de fato, iremos fazer um desenho também. Deixa eu ver se a gente vai ter espaço para fazer esse desenho. Vamos colocar uma divisa aqui. Pronto, aqui está dividido. São 3,2 voltas no sentido anti-horário. Então o nosso ângulo será no sentido positivo. Eu vim aqui com uma volta, 2, 3, e aí eu preciso de mais 0,2 voltas. O que significa ser 0,2 voltas? Vou fazer a conta aqui. A gente vai... Para eu descobrir, eu pego o 0,2 e multiplico por 360. Então, aí eu descubro que 0,2 voltas equivale a 72 graus. 72 graus. Então, após as 3 voltas... Eu dei 3 voltas aqui? Deixa eu ver. Vamos dar um zoom aqui. Deixa eu ver se eu dei 3 voltas. 1, 2, 3. E aí eu vou andar mais 70 graus, que eu acho que para mais ou menos por aqui.
por aqui. Então eu venho passar a minha linha aqui, que eu acho que essa abertura aqui é mais ou menos 70 graus. E aí eu tenho esse ângulo aí que eu não sei qual é. 70 não, desculpa. 72. Né? Vamos descobrir que ângulo é esse. Vou voltar o zoom normal aqui. E para descobrir, a gente sabe que vai pegar esse 3,2, são 3,2 voltas, e vai multiplicar pelo número de voltas, que é 360. E aí eu vou colocar bem aqui em cima, que já está a conta pronta, e eu tenho 1152. Então dá 1152 graus. Esse ângulo aqui, guys, é 1152 graus. Lembrando que eu vou até colocar vou escrever bem aqui. Não significa que é esse ângulo, tá, guys? Está em vermelho, indicando que é todo esse número de voltas. Aí eu vou fazer algo diferente. Eu vou enfatizar que esse pedacinho, é só porque eu estou querendo, a questão não pede. Vou enfatizar que esse pedaço é 72 graus. Aí eu escrevo numa outra cor, escrevo 72 graus em azul. Como está em azul, já vou saber que se refere a essa abertura em azul. E é bom fazer isso aqui, porque isso me dá um parâmetro muito bom. Eu tenho ideia de o quão está aberto esse pedaço. Os demais eu sei que são voltas completas, mas colocando 72, eu tenho ideia de quanto vai estar aberto. Ok? Então é isso, guys. Espero que vocês tenham entendido essa parte de ter várias voltas, qualquer coisa. A gente abre um atendimento. A gente abre não, né? Nós temos atendimento. Vocês podem perguntar. E nós temos também a monitora. Ok. Thanks.